do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre a história da Igreja, eu vim falar sobre a Guerra Civil Mexicana, esse conflito armado que trouxe muitas complicações, muita perseguição para a Santa Igreja Católica, pois o Estado do México, ele perseguiu no país a Santa Igreja Católica. E isso aconteceu nos anos de 1926 a 1930. O professor Felipe Aquino, ele vem explicar um pouco. Assim ele diz: o governo decidiu acabar com a fé católica no país, pois achava que o cristianismo era uma invenção dos homens e que se o povo respeitasse e obedecesse aos padres, isso diminuiria o poder do governo. O pior presidente foi Plutarco Elias Calles. Plutarco criou leis para fechar todas as igrejas, prender e matar freiras e padres, até quem trouxesse no peito uma cruz. Era a Lei Calles. Olha só o que aconteceu nesse período no México. Eles mandavam matar os padres e as freiras, e assim também eles prendiam eles. Olha só o que o Estado foi capaz de fazer com a Santa Igreja Católica. Naquele tempo, naquele período, ser um padre, ser uma freira, como foi dito, se tornou uma lei, era um crime. Assim eles não poderiam fazer. E nesse período, as pessoas, elas combateram isso. Elas tiveram a coragem de enfrentar tudo isso. Outra coisa também que aconteceu com os católicos nesse período é que eles não podiam ir ao cinema, não podiam trabalhar. Pelo contrário, eles faziam o que? Eles perdiam seus empregos se professassem a fé católica. Eles não poderiam andar também em transporte público. E assim foi essa perseguição. O professor Felipe Aquino, ele também fala assim: a cristandade mexicana sustentou uma lei de 3 anos contra os sem-deus, da época que haviam imposto a liberdade para todos os cultos, exceto o culto católico. Todas as pessoas, elas poderiam ir para suas igrejas, professar as suas crenças, as suas seitas, onde elas ficavam, menos a Igreja Católica. A perseguição era contra a Igreja Católica, tanto que os padres e as freiras é que morriam, tanto que eles é que entregavam a sua vida para defender a fé católica, porque para o Estado e para muitos, o problema está na Igreja Católica, que é a primeira igreja, que foi a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E para a gente melhor entender sobre esse assunto, sobre essa guerra civil que aconteceu no México, perseguindo a Igreja Católica, um dos fatos muito importantes desse tempo foi aquele menino, aquele jovem de 13 anos que se chama José Luiz Sánchez del Rio, que hoje é um santo na nossa Igreja Católica. O Papa Francisco canonizou. Ele que antes de morrer ele disse: viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. As pessoas estavam morrendo, estavam entregando a sua vida, e aquele jovem, aquela criança, foi capaz de entregar a sua vida nesse período para defender a fé católica, que graças a Deus foi vencida, porque Deus sempre vence. Uma coisa que nós devemos ter em mente é isso, que quem está com Deus vai vencer, mesmo que essas pessoas tenham entregado a sua vida. Mesmo que São José Luiz Sanches, ele tenha entregado a sua vida, o mártir da nossa igreja. Isso serviu para que a fé se propagasse cada vez mais, e o México hoje é um país tão católico que serve de exemplo para nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.